Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma golinha que eu fiz bem fofinha. Eu fiz com fio pérola e agulha número 3,5. Você pode usar a agulha que você quiser e o fio que você preferir. Ela é bem econômica, gente. Eu gastei menos do que um novelo, sobrou esse daqui ainda. Eu fiz ela com 22 centímetros de altura e 80 de largura. E ela ficou bem fofinha, né? Esse ponto fica bem fofinho. O que faz isso também é a agulha larga, tá, gente? Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça, para facilitar a vida, a gente começa da seguinte forma. Para não precisar contar ponto, nós fazemos 4 correntinhas iniciais, um ponto alto na primeira. Na sequência, 3 correntinhas e o ponto alto no topo do ponto alto anterior. Assim, a gente não precisa contar múltiplos, né? Fica mais fácil, a gente conta só múltiplo de carreira, que é mais fácil. Eu vou precisar de um número par dessas carreirinhas. Então, eu vou fazer aqui, penso eu, entre 16 e 20 dessas carreiras. Já já eu volto para mostrar para vocês quantas eu fiz e a sequência da peça. Eu fiz 18 carreirinhas. E eu sigo fazendo 4 correntinhas e um ponto alto no segundo gominho de carreirinha. Aí daqui eu faço 3 correntinhas e 5 pontos altos nesse ponto alto que eu acabei de fazer. Feitos os 5 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo no pontinho alto na carreirinha seguinte. E na sequência eu faço 3 correntinhas e vou repetir isso aqui. Um ponto alto no pontinho alto seguinte, de gominho aqui. As 3 correntinhas e os 5 pontos altos em cima do ponto alto. 3 correntinhas, 5 pontos altos. Cinco pontos altos no ponto alto, que eu acabei de fazer. E vai ser essa sequência. Eu acabo de fazer esses 5 pontos altos, faço um ponto baixo na carreirinha seguinte e vou repetir. São 3 correntinhas, o ponto alto no ponto alto seguinte, 3 correntinhas, 5 pontos altos no ponto alto que eu acabei de fazer. Chegando no final, como nós fizemos um número par dessas correntinhas, termina assim, o último ponto alto na última lateral de ponto alto e eu fecho essa carreira aqui na correntinha inicial da peça. Aí eu viro a carreira, faço 7 correntinhas, um ponto baixo no topo da correntinha inicial do lequezinho de 5 pontos altos. Aí eu vou repetir aquela sequência das 3 correntinhas, um ponto alto aqui na correntinha da carreira anterior. E aqui eu faço o lequezinho. Eu faço as 3 correntinhas e os 5 pontos altos nesse ponto alto que eu acabei de fazer. O ponto baixo no topo da correntinha do arquinho seguinte. Olha lá. Estão vendo a sequência? O meinho do ponto que a gente faz essa repetição aqui das 3 correntinhas, o ponto alto, as 3 correntinhas novamente e os 5 pontos altos,
A gente sempre vai repetir em todas as carreiras. O que vai mudar é o final ou o início da carreira apenas. Então, aqui no meio, nós fizemos o ponto baixo inicial da sequenciazinha. Aí eu faço 3 correntinhas. O ponto alto eu faço na correntinha da carreira anterior. As 3 correntinhas. E os 5 pontos altos no ponto alto que eu acabei de fazer. Eu vou colocar o gráfico desse ponto aqui na comunidade e lá na página Nó Chique, lá no Facebook. Para quem quiser, para quem preferir trabalhar por gráfico, para entender o raciocínio desse pontinho. Ele parece complicado, mas você indo com calma, pausando o vídeo e tal, você consegue entender. Porque quando entender a lógica do ponto, vai engrenar. Aqui os lequezinhos de 5 pontos altos vão ficando descasadinhos. É essa a ideia do ponto, né? 3 correntinhas, o ponto alto. Na correntinha do leque da carreira de baixo. Aí na sequência, 3 correntinhas. E os 5 pontos altos no ponto alto que eu acabei de fazer. Eu segui a carreira até o final e aqui eu faço o seguinte: 3 correntinhas, um ponto alto duplo no último arquinho aqui do último leque, que no caso foi o leque inicial, né, da carreira anterior. Viro a peça. A terceira carreira eu faço 4 correntinhas, um ponto alto nesse arquinho. E daqui eu já sigo, esse já foi o início da conchinha, né, do arquinho. Então aqui eu já sigo fazendo 3 correntinhas e os 5 pontos altos aqui nesse ponto alto. Gente, esse ponto, ele é desencontrado mesmo, início e final de carreira é bem variado. Então, assim, tem que prestar um pouquinho de atenção mesmo, vai ter gente achando confuso e tal, mas é que o ponto é detalhado mesmo. Por isso que eu falei de botar o gráfico. Porque a repetição é sempre essa. Faz um ponto baixo. No caso, né, quando é no meio da carreira, aqui nós não fizemos. Aqui nós já partimos para as 3 correntinhas que eu vou fazer aqui. Se você tiver dificuldade, se perder, tira uma foto e me manda pelo Face. Que aí a gente acha onde você se perdeu, tá bom? Olha lá. O princípio é sempre o mesmo e as variações no início e as variações no início e no final, como eu falei, são para deixar a peça mais próxima possível de regular. Então, vamos lá. Aqui, já fiz o ponto baixo da correntinha inicial do leque da carreira anterior, faço as 3 correntinhas, o ponto alto no meio da carreira, sempre no arco da carreira anterior, e aí 3 correntinhas e 5 pontos altos. Quando chegar lá no final da carreira, eu volto para mostrar para vocês como é. A terceira carreira, eu finalizo com um ponto alto duplo na correntinha inicial da carreira anterior. Aí eu viro a peça e vou repetir essa carreira a partir dessa correntona aqui e na sequência. Então, vamos lá. São 6 correntinhas.
o ponto baixo no arquinho, como a gente sempre faz o início desses arquinhos, dessas conchinhas, e aí eu faço as 3 correntinhas, o ponto alto na correntinha de baixo do leque, 3 correntinhas, 5 pontos altos no ponto alto que eu acabei de fazer, e na sequência um ponto baixo na correntinha lateral, 3 correntinhas, um ponto alto na correntinha de baixo, e aí são as 3 correntinhas, os 5 pontos altos no ponto alto, e faço essa repetição até o final da carreira. Final da 4ª carreira, eu fiz o último ponto baixo no último lequezinho da carreira anterior, e aí eu vou repetir o que eu fiz aqui nessa carreira. Eu faço 3 correntinhas e o ponto alto duplo aqui no arquinho da carreira anterior. E eu vou repetir essas 2 carreiras aqui. Então, eu viro a peça. Como eu tinha feito aqui, eu faço 4 correntinhas. O ponto alto aqui, nesse arco que eu acabei de fazer. E a partir daqui, eu repito as 3 correntinhas, os 5 pontos altos no ponto alto. E na sequência, um ponto baixo aqui no arquinho de 3 correntinhas. Faço as 3 correntinhas iniciais desse leque que eu estou fazendo. O ponto alto aqui na corrente de baixo, 3 correntinhas e 5 pontos altos. Gente, esse ponto ele requer um pouco de atenção. Ele parece bem difícil, mas ele não é. Ele é detalhado. Quando você pegar a sequência, quando você pegar o macete do ponto, ele vai fácil, ele engrena. São sempre as 3 correntinhas iniciais, o ponto alto, que faz um arquinho, né? E aí daqui eu sigo com 3 correntinhas, 5 pontos altos e o ponto baixo para repetir o que eu acabei de fazer. 3 correntinhas, o ponto alto no arquinho de baixo, assim eu faço um arquinho aqui, já daqui eu já parto para 3 correntinhas, 5 pontos altos. Meus amores, final da última carreira, eu fiz até a última concha, e aí eu sigo fazendo o ponto alto final aqui, da mesma forma como nessa carreira. Como eu falei ainda há pouco, a partir daqui a gente vai repetir essas 2 carreiras aqui. Repete essa aqui, que é aquela que nós começamos com 6 correntinhas. Aí fazemos o ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto alto no leque. E a sequência, gente, sempre essas 2 carreirinhas aqui. Aí na sequência, 3 correntinhas, os 5 pontos altos, um ponto baixo, na correntinha seguinte e repete. Seus lindos, eu cheguei a quase 80 centímetros, na verdade aqui eu tenho 78 centímetros e meio, na carreira número ímpar, aquela que a gente acaba com os 5 pontos altos e finaliza o ponto baixo no arquinho de baixo, que nem, vou mostrar para vocês, que nem lá a primeira carreira, olha lá. Ela também, eu encerrei assim. Eu fiz os 5 pontos altos, finalizei com o baixo e subi com as 6 correntinhas, né? Então, eu vou fazer aqui uma barreira de correntinha para unir lá com o outro lado. Aqui, no caso, eu vou fazer uma gola. Se você for fazer um cachecol, é só você fazer o tamanho que você quiser, o comprimento que você quiser, e pode usar para finalizar essa mesma carreira que eu vou usar aqui. Então, vamos lá. Faço as 6 correntinhas, um ponto baixo, aqui no arquinho do leque, e para juntar esse com esse, eu vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto duplo nesse arquinho lá de baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo no lequinho seguinte, e vou repetir isso até o final.
2 correntinhas, um ponto alto duplo na correntinha de baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo na lateral seguinte. Termina a carreira, depois de ter feito o último ponto baixo no último arquinho, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto aqui no arquinho final de baixo da carreira. O que acontece? Contando aqui, eu tenho o mesmo número desses espacinhos que eu fiz lá no início. E você aí, com certeza, também vai ter. Então, para fechar a gola, eu virei a peça, viro a carreira, faço uma correntinha e um ponto baixo no espacinho aqui e na correntinha lá no início. Naquelas correntinhas iniciais que nós fizemos, lembra? Aquela carreirinha inicial. Aí eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo no arquinho seguinte, unindo com a carreirinha seguinte. Novamente um ponto baixo no arquinho e na carreirinha seguinte. Novamente 2 correntinhas e faço isso até emendar toda essa lateral. Chegando no final da emenda, eu vou unir a correntinha final da carreira que eu fiz, da última carreira que eu fiz, com a correntinha final da carreira do início, com o ponto baixo. Terminei a gola. Que aqui no caso ela é bem econômica, olha o que sobrou ainda do novelo. É bem econômica mesmo. Eu fiz aqui no caso com 22 centímetros de largura e ela ficou com 80 no final de comprimento, porque o ponto cede um pouquinho, né? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.